Hoje eu quero falar uma palavra para vocês muito importante. Todas as palavras são importantes, mas essa para mim foi sobremodo importante. Porque de alguma maneira eu estou vivendo mais ou menos o que vou pregar aqui, né? E eu quero pregar sobre olha para o céu e conta as estrelas. Diga comigo, olha para o céu e conta as estrelas. Então você não pode viver olhando para o céu e contando a estrela toda hora, mas há tempo específico em que você não tem outra coisa a não ser olhar para o céu e contar as estrelas. Porque você não pode fazer nada mais do que isso. Então, muitas vezes nós chegamos nesse tempo. Eu estou vivendo esse tempo. Eu já fui há 3 anos atrás, 2 anos e tanto, 3 anos atrás, curado de um câncer na bexiga. E aí eu fui fazer meu check-up esse ano de novo. E aí tem 2 tumores, um maior e um pequeno, outra vez na bexiga. Então eu estou orando e não estou com medo. Aliás, até esqueço que isso está acontecendo comigo. No dia 2 eu vou fazer a operação e vamos fazer uma biópsia para ver o que é. Também não estou preocupado com o que for, porque eu sei que meus dias são como diz lá o Salmo 139. Cada um deles contado, determinado, quando nenhum deles havia. Estão escritos no livro do Senhor. Então eu quero ler para vocês, quero contar, para nós irmos um pouco mais rápidos aí, uma história muito importante, que é a história do Abraão. Um dia o Abraão estava lá tranquilo na sua terra, em Ur, e Deus disse para ele, sai da tua parentela, sai daí, deixa tudo, deixa as tuas coisas, né? Sai você, tua esposa, e vai para uma terra que eu vou mostrar. Nessa terra, nesse lugar, eu vou te abençoar. Vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E a Bíblia nos diz então que Abraão saiu obedecendo a Deus. Mas ele não quis sair sozinho, né? Ele levou seu sobrinho Ló e a esposa dele e foram. E Deus os abençoou. E eles ficaram ricos, riquíssimos, porque com a bênção de Deus é assim, onde você toca, aquilo prospera. Então, a Bíblia diz que eles estavam tão ricos que a terra já não podia sustentar os dois juntos. Então o Abraão falou pro Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí ele escolheu, então Deus aparece para Abraão e diz, olha, eu vou te multiplicar, e faz uma aliança com Abraão. E aí acontece que o tempo passa e o Abraão ficou peregrinando na terra, conhecendo as coisas que Deus iria dar um dia para ele, a terra que iria ser da sua descendência, como nós. Você sabia que eu e você somos peregrinos? Nós não somos daqui. Então nós estamos experimentando um gostinho do que Deus vai nos dar um dia lá em cima. E nós temos que começar a experimentar aqui para desejar mais. Amém? Quando nós não experimentamos aqui, nós não temos expectativa lá para o céu. Então o Abraão estava experimentando aquela coisa toda. De repente existe uma guerra, 4 reis contra 5 reis. E os reis da onde vivia o Ló, que tinha ido para Sodoma e Gomorra, perderam a guerra. E o Ló foi levado cativo, ele, tudo que possuía, e contaram para Abraão. E disseram, olha, seu sobrinho foi levado cativo. O Abraão reúne 300 e tantos homens da sua casa, mais alguns depois eu descobri se juntaram a ele, e fizeram uma batalha e venceram a batalha. E aí eles vão voltando, o Abraão com todo o despojo da guerra, vem voltando, muita riqueza, porque os reis naquele tempo eles saíam e levavam tudo. Então ele vem voltando com aquele despojo, e o vencedor tomava tudo do inimigo. Então ele vem voltando com o despojo. E aí quando ele vem voltando, sai um sacerdote rei chamado Melquisedeque. E o abençoa, e faz uma santa ceia para ele. E o abençoa, e abençoa o Deus dele, e bendiz o Deus dele. Mas também sai o rei de Sodoma, que tinha perdido a guerra. E disse assim, olha, só quero o povo, fica com essas coisas. O Abraão falou, negativo. Não quero nem um cordão do teu sapato. Só quero aquilo que o Senhor tem para mim. Não estou interessado, né? Depois
Você pode, não está escrito na Bíblia, mas eu acho que o Abraão pensou depois, você vai pensar que eu fiquei bem por causa das tuas coisas, então leva tudo. Só deixa a parte que os homens de Aner, que saíram comigo, deixa o despojo deles, o resto leva tudo, leva o povo e leva tudo. E é nesse contexto, no capítulo 15, abra o teu capítulo 15, que diz assim, depois desses acontecimentos, capítulo 15, versículo 1, depois desses acontecimentos, esses que eu contei para você, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Ele disse, não temas, eu sou o teu escudo. Quando a gente pensa no escudo, eu quero dizer, a gente pensa numa coisa de defesa assim, né? Mas se você for dar uma olhadinha na história do escudo, o escudo era muito mais do que uma coisa que você punha em frente de você, levava a lança numa mão, a lança numa mão, o escudo na outra para se defender. Se você for ver a história do escudo no exército romano, por exemplo, quando eles iam, as pessoas, era com flecha, naquele tempo as guerras, né? As pessoas lançavam flechas, eles punham os escudos sobre a sua cabeça e literalmente se cobriam, dos lados, por frente, por cima. Eu creio que quando Deus diz para Abraão, eu sou o teu escudo, é isso que Deus está falando para Abraão. Eu estou cuidando por cima, dos lados, por trás, por diante. A Bíblia também diz que o Senhor é uma rocha debaixo dos nossos pés, então eu estou por baixo, pelos lados, por cima. Não temas. Quem vai temer com uma proteção dessa? Então os romanos naquele tempo, eles iam chegando para o inimigo, com aqueles escudos, ia marchando, ia chegando, porque eles não temiam, porque estavam sob proteção do escudo. Então o Senhor diz, não temas, eu sou o teu escudo. E o teu galardão, galardão quer dizer recompensa, será muito grande. E aí então o Abraão para um pouco, deve ter parado um pouquinho e pensado e responde a Deus. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverá de dar, se eu continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, isto era seu escravo? Ele falou, galardão, recompensa. Que recompensa o Senhor vai me dar? Já me deu dinheiro, já me deu poder, já fez crescer a minha tribo, né? A tribo do Abraão já estava bem grande, mas eu não tenho filhos, eu não tenho herança. E sabe, naquele tempo e ainda hoje, quando alguém não tem herança, significa que vai parar a sua descendência, ela vai ser cortada. Então o Abraão faz essa reclamação com Deus, mas eu não tenho herdeiro. E o meu herdeiro é um escravo da minha casa, o Damasceno Eliezer. Aí Deus diz, a isto respondeu o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Ele estava dizendo para Abraão, ele vai ter, o teu herdeiro vai ter o teu DNA. Não vai ser um escravo nascido da sua casa. Então, a Bíblia nos diz que uma coisa o Abraão fez. Então conduziu o Abraão até para fora e disse, olha para o céu, quantas estrelas se és capaz? Ele disse, assim será a tua posteridade. E a palavra nos diz no versículo 6, e Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado como justiça. Por esse ato de crer no Senhor, ele foi justificado. Sabe o que quer dizer justificado? Quer dizer que agora não havia mais nenhuma condenação sobre ele. Porque tudo tinha sido pago, o preço tinha sido pago. É igual você quando recebe Jesus e nasce de novo. O preço foi pago, você é justificado, já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Amém? Então, o Abraão foi justificado. Mas sabe o que acontece? O tempo tinha passado e a promessa de Deus parecia que não ia acontecer. Então ele estava num tempo assim, meio deprê, né? Meio para baixo. Mas Senhor, não vai me dar um filho? Como é que é esse negócio? A minha descendência, o Senhor fez uma promessa para mim. E como é que vai ser essas coisas? E aí Deus tira para fora e diz, olha o céu. Irmãos, muitas vezes nós ficamos olhando para a terra.
Mas a Bíblia diz que o nosso socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Nós ficamos olhando para a criação de Deus, a terra, e esquecemos de quem criou. Esquecemos do Criador. Então Deus diz, tira o olho da terra. E quando Deus está dizendo isso, Deus está dizendo, tira o olho das circunstâncias. Porque a minha palavra não falha. Agora, abre um parênteses. Só existe uma maneira da palavra de Deus falhar. Sabe quando que a palavra de Deus falha? Quando não temos fé para tomar posse dela. E ela não falha no lado de Deus. Porque Deus é poderoso para cumprir tudo o que Ele disse. Mas muitas vezes nós não nos alinhamos com Ele para receber o que Ele disse que ia fazer em nós. Nós nos alinhamos. E aí nós perdemos. E tem muita gente que não se alinha, perde e fica bravo com Deus, como se a culpa fosse dele. Então, assim estava o Abraão, né? Nesse tempo que ele tinha que olhar para o céu e contar as estrelas. Ele disse, se você puder contar, o que ele está dizendo para Abraão? Eu sou muito maior do que você pensa. Veja o que eu fiz. Você não pode nem contar o que eu fiz. Eu sou muito maior. Você não pode nem contar. Então, por que eu não vou poder cumprir a minha promessa? Amados, eu estou nesse tempo assim, né? Olhando para o céu, porque é de lá que vem o meu socorro. E eu creio que todos nós aí, você, algum dia, se você não está nisso agora, algum dia você já chegou num ponto em que parece que as promessas de Deus vão falhar. Parece que as promessas de Deus vão falhar, porque está demorando. E você pergunta, mas quando? E no caso de Abraão, a promessa demorou até quando ele não podia mais fazer nada. Porque se você lê a história, a Bíblia diz, vai nascer de você um descendente. Então ele pensou nele, mas ele não pensou na pobrezinha da Sara. E aí a Sara não estava tão crente como Abraão, não estava tão com a fé focada como o Abraão estava. Então ela disse para Abraão, ô Abraão, o negócio é o seguinte, eu tenho uma escrava, a escrava é minha escrava, não tem direito a nada, eu tenho uma escrava aqui, eu vou te dar, você vai ter um filho com ela e esse filho vai ser meu. Filho da escrava é meu filho. Eu pego ele para meu filho. E o Abraão aceitou. O Abraão aceitou, a escrava devia ser um tanto bonita e tal, o Abraão aceitou. E aí nasce um filho. E por causa desse ato que o Abraão aceitou fazer, nós temos hoje, até dia de hoje, problema. Que problema nós temos? Porque nasceu Ismael, ele é o pai de todos os árabes. E depois nasceu Isaque. Isaque é pai dos judeus. E até hoje nós temos uma guerra entre os árabes e judeus. Tudo por causa de uma coisa que o Abraão fez por falta de esperar o tempo da promessa. Porque a Bíblia diz que ainda pareça que demore, mas não está demorando. Deus sabe como fazer. E Deus quer fazer de maneira que você fique sabendo que é Ele que está fazendo. Então ele esperou o Abraão ficar com 100 anos e a Sara, que já era estéril, imagine, já era estéril. Ele esperou ela ficar com 90 anos para dar o seu filho, para ficar claro que Deus estava cumprindo a promessa para Abraão e era ele cumprindo, não era um jeitinho do Abraão. Então, amados, quando as promessas de Deus parecem que não se cumprem na nossa vida, nós temos a mesma tendência do nosso pai, o Abraão, tentar dar um jeitinho. Então ali veio um filho para o Abraão, que era a possibilidade do Abraão. Mas Deus queria dar um filho para o Abraão sem a possibilidade do Abraão, com a possibilidade dele, de Deus. Amém? Então parecia que tudo ia falir, né? As promessas de Deus, o destino do Abraão. Imagine, se o Abraão morre e não tem filho nenhum, o destino dele acabava. Sabe, irmãos, o teu destino não acaba quando você tem filhos. Porque pelos teus filhos o teu destino segue. Amém? O teu DNA é passado. Então Deus quer dar filhos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, abre um parênteses aí. Nós estamos orando pelas irmãs da igreja que ainda não tiveram filhos, porque nós cremos que o Senhor quer dar filhos. Nós estamos orando aqui na quarta-feira. Eu sei que às vezes estamos orando por elas enquanto estão em casa, mas a gente ora. Isso não interessa.
Nós estamos orando, ok? Estamos orando porque nós cremos que o Senhor quer deixar descendência. Ele não quer que a tua descendência termine. Eu não entendo que seja essa a vontade de Deus e nem creio que a palavra ensina alguma coisa assim. Então, às vezes, parece que as promessas sobre o nosso destino não vão se cumprir, mas elas vão se cumprir. E eu quero dizer a primeira coisa importante para você, nessa manhã. Elas estão ancoradas, as promessas de Deus estão ancoradas. Sabe o que é uma âncora, né? Você vai com o teu barco e quando você quer que o barco pare e não se mova, você joga a âncora. Então as promessas de Deus estão ancoradas em 4 coisas que eu quero ver com você nessa manhã. Primeira coisa, é uma palavra específica de Deus sobre nós. Veja o que diz o Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Até aí. Então Abraão já tinha sido abençoado, já tinha sido engrandecido, mas ainda faltava uma parte da bênção dele, que não estava mais quase que crendo nela. Parecia que ela ia falhar. Então, as promessas de Deus estão ancoradas em 4 coisas. Primeiro, uma palavra específica de Deus. O Abraão tinha uma palavra específica de Deus. Aí você pode pensar, mas pastor, eu não sou igual a Abraão, não tenho uma palavra específica de Deus. Será que não tem? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda palavra que está escrita na Bíblia é uma palavra específica de Deus para você. A menos que ela seja muito pessoal. A menos que ela seja como aquela palavra que Deus falou para o Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas, no meio da tempestade, e o Pedro disse, se é o Senhor, deixa eu ir ter convosco. E Jesus disse, vem. E o Pedro saiu andando sobre as águas. Mas se o Senhor te der uma palavra para andar sobre as águas, ou para andar sem nenhum chão sobre os teus pés, onde não há caminho, então é uma palavra específica para você. E Deus tem tantas palavras específicas. Toda palavra que está aqui, que está no plural, ela é para você. Toda palavra no plural, ela é para você. Eu já disse isso aqui um dia, eu vou dizer de novo. Quando eu era um cristão bem novo, tinha recém me convertido, eu resolvi que eu queria fazer uma anotação das promessas de Deus para a minha vida. E eu comecei a anotar. Gente, eu não consegui passar do livro de Êxodo. De tanta promessa que tinha. Eu falei, ó, só estou no segundo livro. Esse negócio aqui é melhor deixar escrito aqui e eu ler do que eu tentar escrever. Então o Senhor tem tanta promessa para nós. Mas sabe, às vezes nós não olhamos para o céu. Às vezes nós não vemos as estrelas. A Bíblia diz que o Abraão foi tirado para fora. Deus estava falando com ele na tenda dele. Então, irmãos, às vezes nós temos que sair da nossa tenda e olhar para o alto. Temos que sair para fora, olhar para as estrelas, contemplar o que Deus fez, a majestade de Deus, o seu poder. Sair da sua tenda, muitas vezes quer dizer sair da sua zona de conforto. Muitas vezes quer dizer sair do seu cercadinho de fé, porque às vezes nossa fé está restrita a algumas coisas. A Bíblia diz que quando você crê, não há limites. Se você disser para o monte, sai daí e vai ao mar. Se você tiver fé, a Bíblia diz que o monte vai ir para o mar. E te imagina que monte é uma coisa que não obedece, não tem perna, não tem... Mas diz que vai. É mais ou menos como Jesus, quando queria exemplificar sobre fé, ele falou com a figueira, de agora em diante, ninguém mais vai comer fruto de você. No dia seguinte, eles passaram de volta, a figueira tinha secado, começando a secar pela raiz. Agora, já viu figueira, já viu árvore ouvir a voz de ser humano? Não é possível, né? Humanamente. Mas a fé é assim. Então, nós temos uma palavra específica de Deus. O Abraão tinha uma palavra específica de Deus.
E ele creu, ele ancorou a sua fé nessa palavra. Ele creu nessa palavra. A segunda coisa é que também existe o nosso posicionamento. Não adianta a gente crer e não se posicionar. Deus disse, de você vai sair um filho. E ele ficou esperando, de você vai sair um filho. Mas aí a Sara ficou meio agitadinha, mesmo porque já era estéril há tantos anos, já estava casada há tantos anos e não tinha filho. Ficou meio agitadinha e fez um plano B. E a minha palavra para você é essa hoje. Deus não tem plano B. Porque Ele é Deus. Ele não precisa de um plano B. Não há nada que Ele já não viu na história. Então o que nós temos que fazer é crer. E é nos posicionar. O posicionamento é uma resposta de fé que nós damos para Deus. Lá no capítulo 15 que nós estamos lendo, quando diz que e o Abraão creu e isso foi imputado para a justiça, quer dizer, ele assumiu um posicionamento perante Deus. E isso foi imputado para a justiça. Irmãos, a única coisa que pode matar o teu futuro, a única pessoa que pode matar o teu futuro é você mesmo. Quem pode parar o seu destino é você mesmo. O diabo não pode, teus inimigos aqui na terra não podem, circunstâncias não podem, mas você pode. E como é que você pode? Quando você não se posiciona perante Deus, para que o que Deus tem para a tua vida aconteça. Amém? Então, primeira coisa, palavra específica. Segunda coisa, posicionamento. Terceira coisa, esperança. Esperança. Se você for ler lá no Hebreus, a história do Abraão, você vai ver a palavra esperança. Na história dos heróis da fé, lá do Hebreus 11, você vai ver a palavra esperança. Esperança é uma coisa importantíssima, porque é a esperança tua que vai trazer uma coisa chamada perseverança. Ninguém que perdeu a esperança persevera. O que acontece quando você perde a esperança? Você deixa para lá. Você vai fazer outra coisa. Perseverança necessita de esperança. Necessita uma base para ser construída. E a base é a esperança. Se você ler Apocalipse, todas as cartas das 7 igrejas diz o que perseverar até o fim. É uma carta para a igreja. Então isso quer dizer uma carta para você. Você é a igreja. Não pense que a igreja é esse lugar, é a nossa organização ICC Atlanta Church. Essa não é a igreja. A igreja é você. Então, nós precisamos de perseverança. Das 4 coisas, a Bíblia nos diz, Gênesis 12, versículos 7 e 8. Dá uma olhada nisso. Então, o Abraão, ele já tinha uma palavra específica, ele se posicionou, ele tinha perseverança, ele estava perseverando. Agora veja Gênesis 12, 7 e 8. Aí está. Apareceu o Senhor Abraão e disse, darei a ti e a tua descendência essa terra. E ali edificou Abraão um altar ao Deus que lhe aparecera. Outra coisa, amados, é que nós precisamos nos tornar edificadores de altares. Pastor, o que é ser edificadores de altar? É você submeter aos pés, é você trazer debaixo do senhorio de Jesus todas as coisas, todos os lugares, tudo o que te acontece na tua vida. Fala comigo, Senhor. Tudo que eu preciso fazer é pôr esse negócio aí da minha bexiga debaixo dos pés do Senhor Jesus. É isso que Ele quer. Eu preciso construir um altar. E um altar você constrói, não é fazendo um negócio de pedra. Naquele tempo eles faziam isso, mas isso era um simbolismo. É submeter debaixo do senhorio de Jesus todas as coisas. Eu faço uma pergunta para você, todas as coisas na tua vida estão submissas ao senhorio de Jesus? Eu não sei, e também não posso julgar. Mas são 4 coisas que você tem que fazer para você ancorar as promessas que Deus tem para você. Primeiro, uma palavra específica. Se tem uma promessa, é porque já tem uma palavra específica. Segundo, é um posicionamento. Isso depende de você. Terceira, é a perseverança. E quarta,
você precisa levantar altar por onde você passa. Eu vou dizer para você a verdade. Isso acontece na minha vida. Muitas vezes a gente cansa de levantar altar. A gente cansa. E a gente, como pregou aqui no domingo passado o André, a gente põe no piloto automático, deixa a coisa andar. E a gente se dedica a outras coisas. A gente estava construindo um altar, de repente a gente diz para Deus, chega de construir altar, Senhor, agora assuma o controle aí e põe no piloto automático. E aí Deus diz, eu já estou no controle, mas se a tua fé não for uma fé genuína, não adianta eu estar no controle, porque eu posso, mas você tem que se posicionar. Então tem que levantar altares. E eu queria terminar com isso. Primeira, as promessas do nosso destino não dependem de circunstância. Irmãos, não depende de idade, não depende do que você tem, o que não tem, não depende de lugar, não depende de circunstância. São 4 coisas para você ancorar a tua fé nessas promessas. E, finalmente, como é que você pode ter certeza que Deus vai cumprir a promessa? Porque o Abraão estava nessa guerra, né? Parecia que ia falhar. Quando parece que vai falhar, na nossa vida nós queremos ter certeza. Veja o versículo 5. Deus diz, olha para as estrelas, olha para o céu, conta as estrelas se puder. Versículo 6, ele crê. E aí o Senhor diz, eu sou o Senhor. A base da tua fé tem que estar no Senhor, que é o Senhor. No versículo 7, ele diz, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur. Versículo 8, Abraão faz a pergunta, que pode estar no teu coração, que muitas vezes está no meu, muitas vezes pode estar no teu. Perguntou Abraão ao Senhor, depois que Deus falou tudo isso com Abraão. Deus fala com ele, vou te abençoar, vou fazer isso, vou fazer isso. Ele falou, mas Senhor, como é que eu posso ter certeza? Como eu vou saber que eu vou possuir essa terra? Poxa, ele devia ter dito, tá ok, Senhor. O Senhor falou, tá falado. Porque a tua palavra é lei. Quando o Senhor diz, está dito. Mas o Abraão ainda teve umas ressalvas. Senhor, como é que eu vou saber esse negócio? E sabe, se você ler o texto, Deus não se irou com Abraão. Porque Deus conhece que somos pessoas, que temos dificuldades. E o Senhor é misericordioso, é maravilhoso. Então Ele trata a gente mesmo em meio às nossas dificuldades. Veja o que é que começa a acontecer então. Como é que você pode ter certeza? Respondeu o Senhor, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho, e faz um sacrifício. E o Abraão então vai lá e apresenta um sacrifício. Eu poderia falar para vocês do significado da cabra, da rola, e o Abraão diz que ele corta em 2 partes, põe uma na frente da outra, as partes, mas as aves ele não partiu, e tudo isso tem um significado, mas eu não quero que você perca aquilo que eu gostaria que você guardasse no teu coração, guardando outras coisas. Porque o que eu quero que você guarde no teu coração é que a primeira coisa que tem que haver para você ter certeza é um sacrifício. Agora veja bem, não é você fazer um sacrifício. Às vezes a tua fé requer um sacrifício. Mas o grande sacrifício já foi feito, é Jesus. Quando Deus está falando aí do sacrifício, isso aí tudo era um símbolo da pessoa de Jesus. Se você for em Hebreus capítulo 9, por favor, tenha curiosidade, chega na sua casa e leia. Hebreus capítulo 9, diz que essas coisas aí do Velho Testamento eram uma parábola para o tempo presente. Então, Deus diz, vai e faça um sacrifício. Agora você pode perguntar, mas como é que eu vou fazer um sacrifício de Jesus se já foi feito? Sabe o que isso quer dizer para você hoje? Para Abraão lá, ele tinha que pegar os animais e fazer. Para você não, o cordeiro já morreu. Sabe como é que você tem que fazer para fazer um sacrifício? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Aí tem a resposta do salmista. Beberei o cálice da salvação. Então, não tem nada que você possa fazer. Você tem que receber para si. Agora, irmãos,
Você pode dizer, eu já recebi para mim o sacrifício de Jesus, eu já sou nascido de novo, eu sou cristão. Agora presta atenção, às vezes nós recebemos partes do sacrifício de Jesus, por causa da nossa humanidade, porque nós ainda estamos em processo. Então às vezes nós recebemos uma parte, e pior, a igreja parece que vive assim um sonho, porque espera todas as coisas lá para o céu. Todas as bênçãos espera receber quando for para o céu. Mas a Bíblia diz, quando perguntaram os discípulos para Jesus, e Senhor, e nós? Que deixamos tudo para te seguir. Lá nos evangelhos está escrita essa história. Ele diz, vocês receberão muito mais lá no céu e aqui agora. Não é só para jogar para o depois, para a eternidade. Você tem que começar a experimentar o céu aqui. Porque por que você acha que o céu invadiu a terra na pessoa de Jesus? Para que você possa experimentar. Então, quando Deus diz para Abraão, quer ter certeza? Faz um sacrifício. Então eu digo para vocês, para mim e para você, Deus está dizendo hoje, quer ter certeza que Deus vai cumprir as promessas? Começa a tomar posse do sacrifício que Ele já fez. E esse será o teu sacrifício. Beba o cálice da salvação, mas beba integral. Todas as promessas que Deus tem para você. Que coisa impressionante. Devemos oferecer um sacrifício. A Bíblia diz que um sacrifício que a gente pode oferecer é um sacrifício dos nossos lábios. O louvor, a adoração. Então, oferece um sacrifício ao Senhor. Bebe. Quando você se posiciona, muitas vezes vai ser como Abraão. Você está se posicionando, mas Deus não terminou com você. Ele vai seguir trabalhando. E às vezes vai ser difícil. Às vezes vai ser difícil. Mas se você se oferece, como diz o Hebreus 12, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, então as coisas vão acontecer, você vai ter certeza. Está cheio de história na Bíblia que as pessoas fizeram isso. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. O rei fez uma grande estátua e disse, todo mundo vai adorar agora essa estátua no dia da consagração dela. Trouxe a banda, milhares na banda. Quando vocês ouvirem a banda tocando, adorando, vocês também se ajoelhem e adoram. E aí tinha lá Sadraque, Mesaque e Abednego que não adoravam deuses feitos por mãos de homens. Todo mundo se ajoelhou, eles não. Aí o buchicho começa, né? Blá, 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 blá. E chega até o rei. Tem 3 aí que não estão nem aí com o teu Deus. Manda chamar os meninos. E ele diz assim, é certo que vocês não adoram meu Deus? Se sabe o que acontece com quem não adorar? Há uma fornalha de fogo acesa. E eles respondem, rei, você pode fazer o que você quiser com a gente, mas fique sabendo que nós só adoramos o nosso Deus, que é um Deus vivo, criador do céu e da terra. Nós não adoramos deuses feitos por mãos de homens, em outras palavras. O rei se enfurece e diz, enche de fogo essa fornalha, 7 vezes mais. Ficou tão quente que as pessoas que foram jogar o Sadraque, o Mesaque e o Abednego para dentro da fornalha morreram. Agora se imagine o calor que estava lá. Era um inferno. Aí o rei fica olhando, aí, toma, para aprender a não obedecer. Isso vai ser exemplo para todo que não obedece. De repente ele olha e vê lá os 3 andando. Mas havia uma 4ª pessoa. E diz a Bíblia, era semelhante aos filhos dos deuses. Sabe quem era? Era o Deus, o Filho, que depois se tornou Jesus, depois que recebeu um corpo humano. Mas ele já existia e já andava com o pessoal do Velho Testamento. E entrou na fornalha. Então, isso é oferecer um sacrifício. O nosso sacrifício, vivo, agradável ao Senhor. E às vezes, nós não conhecemos quem é o nosso Deus, porque não fazemos o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Não fazemos o que Daniel fez. Não fazemos o que muita gente na Bíblia fez. Então não conhecemos o Senhor. Conhecemos pela metade. E aí duvidamos que Ele vai cumprir a promessa. Porque há muita coisa na nossa vida
não cumprida. O que faz a gente duvidar do que ainda não se cumpriu é a nossa falta de posicionamento. Então, quando nós nos oferecemos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, oferecemos um sacrifício a Deus, então nós ficamos sabendo que Ele cumpre a promessa. A segunda coisa é o cuidado com o nosso sacrifício. Versículo 11 do capítulo 15. Dá uma olhada aí. A Bíblia diz que o Abraão pôs o sacrifício lá, as partes, uma aqui e outra ali, de frente para outra, e de repente começaram a vir aves do céu. Querer comer o sacrifício dele. Que as aves do céu queriam comer o seu sacrifício. Capítulo 15, versículo 11, por favor, põe na tela. Queriam comer o sacrifício. E a Bíblia diz que o Abraão ficou lá enxotando as aves. Então, a segunda coisa que você tem que fazer, a primeira é oferecer o sacrifício. A segunda é cuidar do seu sacrifício. Não deixar as aves comerem. Não deixar o teu sacrifício ser levado. Aí você vai dizer, mas Senhor, como é que faz isso? Pastor, me conta como faz isso. Eu te conto. Às vezes nós nos consagramos a Deus, mas logo depois deixamos as aves do céu comerem o nosso sacrifício. Bem rápido. Nós nos consagramos a Deus, vamos dizer assim, hoje é um sábado, nós estamos aqui no sábado à tarde, e nós nos consagramos a Deus, e dizemos, Senhor, eu vou ser fiel a Ti. Senhor, eu vou obedecer, Senhor, o que o Senhor diz. E Ele disse, 6 dias trabalharás, o 7º descansa, me busca, descansa o seu corpo, me adora. E aí, isso é no sábado à tarde. E eu estou lá. Senhor, é isso que eu vou fazer. Aí o telefone toca. E eu dou uma olhada assim. Não conheço. Coloca assim. É uma senhora lá dizendo, ei, eu tenho uma limpeza aqui de primeira vez. Só que precisa ser amanhã. Porque eu vou mudar nessa casa. Sabe o que acontece? Muito depressa deixa as aves do céu comer o sacrifício. É isso que é deixar as aves do céu comer o sacrifício. Você se ofereceu como um sacrifício vivo. Mas aí vem as aves do céu. E a Bíblia diz, Jesus interpretando as aves do céu, lá na parábola do semeador, capítulo 13, que é o inimigo que vem e leva a palavra que ficou no nosso coração. Então, primeira coisa é fazer o sacrifício, segunda coisa é o cuidado com o nosso sacrifício. Aí vem o versículo 12 até o 16, coloca o 12. Aí o Abraão estava espantando as aves, mas de repente, acontece uma coisa que ele não esperava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono. Diga comigo, profundo. Não tinha jeito de ficar sem dormir. Profundo sono sobre Abraão. Grande pavor, um medo de matar. E cerradas trevas o acometeram. Vai para o próximo versículo, 13. Então lhe foi dito, sabe com certeza. Sabe o que Deus está dizendo aí? E essa é a terceira coisa. Você precisa ficar sabendo que você tem que ter um posicionamento. Mas não é você que garante. É quem deu a palavra que garante. Porque vai chegar horas que você nem que queira, não vai conseguir garantir, irmão, irmã. Não vai. Vai uma coisa que é maior que você. Profundo sono. Trevas. Você não vai conseguir garantir. Então o Senhor começa a falar com você. E Ele diz, sabe com certeza que a tua posteridade. E o Senhor então fala de novo a promessa com você quando você não pode garantir a promessa. Ei! Quando eu penso nisso, eu fico apaixonado pelo meu Jesus. Eu já sou apaixonado, mas eu fico cada vez mais in love com Jesus. Porque veja, se dependesse de mim, se dependesse do Abraão, veio um sono terrível. Trevas o acometeram. E aí? Então o Senhor fala com a gente. O Senhor mantém a promessa mesmo quando nós dormimos. Ou quando trevas nos acometem. Diga comigo. Obrigado, Jesus, por manter a tua promessa.
mesmo quando eu não posso. Amém. Vai ter tempo que não pode, creia nisso. Amém. Mesmo quando não pode, Ele sabe. A promessa não depende de nós, essa é a terceira coisa. E a quarta coisa, versículo 17. A quarta coisa é saber que no seu tempo, Deus aceita o sacrifício. Veja aí, ó. Enxota as aves, mas de repente cai um sono, cai trevas, e ele adormece. Deus fala com ele, mesmo dormindo, mas aí vem o 17. Ele tinha feito o sacrifício, e agora ele está meio desacordado. E sucedeu que, posto o céu, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. A seu tempo Deus manda o fogo sobre o seu sacrifício, mas Ele manda o fogo no seu tempo, não no meu tempo. Eu acho que Abraão ficou lá enxotando as aves e devia ficar pensando, Senhor, manda fogo, porque essa era a esperança. Quando o pessoal no Velho Testamento fazia um sacrifício, Deus mandava fogo. Veja o caso de Elias, que ofereceu um sacrifício, veio fogo. Veja o caso de Gideão, ofereceu um sacrifício, tocou com o cajado o anjo Jesus, o filho, tocou com o cajado na penha, saiu fogo e consumiu. E creio que o Abraão estava tendo essa expectativa. E nada de fogo. Mas o Senhor manda ao seu tempo o fogo sobre o teu sacrifício. Que consome. Sabe, esse não é um fogo de juízo. Porque na Bíblia tem dois tipos de fogo. Tem o fogo do juízo e tem o fogo da aceitação de Deus. O fogo da aceitação de Deus é aquelas línguas de fogo do Espírito Santo. É aquele fogo que saía e consumia o sacrifício. Aceitava o sacrifício. Então, ao seu tempo, o Senhor vai derramar um fogo sobre você e dizendo, teu sacrifício está aceito. E a Bíblia diz que Deus, o fogo passeava no meio. E eu fico imaginando, então, aqui os sacrifícios, os dois animais de frente, um para o outro, as aves mais para trás e o fogo passando. E o fogo passando. Quer dizer, não tem parte do seu sacrifício que o Senhor não aceita. Todas, até os mais pequenos. Até dos mais pobres. Porque sabe quem que oferecia rolinha, pombinha para Deus? Eram os pobres. Os mais ricos ofereciam novilha, ofereciam ovelha. O que interessa é que seja o teu sacrifício. A seu tempo Deus vem. E a última coisa, e a gente está terminando. A quinta coisa é saber que há uma aliança baseada no sacrifício. Então o fogo passou, e daí veja o que diz. Naquele mesmo dia, depois do fogo ter passado, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência darei essa terra, desde do rio do Egito até o grande rio Eufrates. Vai para frente. O Queneu, o Quenezeu, o Cardumeu, vai para frente. O Eteu, o Ferezeu, e vai dizendo. Até o 21, vai mais um. O Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Eu te dou toda essa terra, independente de quem está em cima dela. Porque eu vou lhe dar, através de você, através da sua descendência, com quem está possuindo a terra. Você tem uma terra para ser ganha. Sabe qual que é a tua terra? São as promessas de Deus. Independente do que está segurando a tua promessa, Deus te dá. Porque Ele faz com você uma aliança. Mas não é uma aliança baseada em qualquer coisa, mas é uma aliança baseada no sacrifício. Então deixa eu te explicar isso melhor. Deixa eu te explicar isso melhor. Deus tem uma aliança com o sacrifício. E daí, porque Deus tem uma aliança com o sacrifício, e o Abraão foi o que ofereceu o sacrifício, Deus tinha uma aliança com Abraão. Presta atenção nisso. Há pouca gente que entende isso. E isso dá muita confusão quando não entende. Deus tinha uma aliança com o sacrifício. Porque o Abraão ofereceu o sacrifício, Deus tinha uma aliança com Abraão. Isso, em outras palavras, quer dizer, Deus tem uma aliança com Jesus. Sabe com quem Deus fez aliança?
a meu respeito, Deus fez o sacrifício a respeito do Abraão com Jesus. Tudo está em Jesus. A aliança foi feita com ele. Eu tenho entrada na aliança porque foi feito com o sacrifício e eu ofereci o sacrifício. Deus não tem diretamente. Jesus é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vinha ao Pai senão por mim. É por meio do sacrifício. Deus tem uma aliança com Jesus. E porque você tem Jesus com você, Deus tem uma aliança com você. Mas Ele não fez aliança nenhuma com você. Ele fez com o Filho dele, de vir aqui na terra, morrer, e você então recebê-lo como seu Senhor, e oferecer o sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável, então a aliança fica sendo tua. Entenderam isso? Então hoje nós falamos sobre contar as estrelas do céu, olhar para o céu. E nós dissemos que tem 4 coisas ancorando as nossas promessas. A primeira coisa é uma palavra específica, nós já temos. É o nosso posicionamento, vamos nos posicionar. É a nossa perseverança. E é depois levantarmos altares por onde passamos. Como é que nós podemos ter certeza? A primeira coisa que temos que fazer é oferecer um sacrifício. E o sacrifício de Jesus já foi oferecido. Agora você precisa oferecer o teu. Sacrifício santo e agradável, que é o vosso culto racional, diz a palavra. A segunda coisa é cuidar do teu sacrifício. Cuidado para que ninguém roube o que você tem. A Bíblia diz, cuida do teu sacrifício. A terceira coisa é saber que você vai fazer a tua parte, irmãos. Mas a tua parte nunca vai ser suficiente. Quando você não puder cuidar, Deus cuida. Aleluia. A quarta coisa é saber que Deus, no seu tempo, aceita o seu sacrifício. Às vezes queremos que seja na hora que a gente pensa, mas às vezes não é. A quinta coisa é saber que é uma aliança feita por meio do sacrifício. Você entendeu? Gente, se você quer gravar essa palavra, se você quer ler de novo essa palavra, vá na página da igreja, iccatlanta.com, vai até o fim, daí lá no fim tem blog do pastor João. Essa palavra já está lá. Vá lá e decora essa palavra. Porque essa é palavra de vida. Porque nós falamos aqui 2 coisas. Como é que a gente ancora nossas promessas e como a gente tem certeza que elas vão se cumprir. É as 2 maiores coisas para a nossa vida cristã. Eu quero desafiar você para fazer isso.